Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo Jesus. Estou aqui novamente para podermos dar continuidade aqui no nosso trabalho, sobre as séries que nós estamos apresentando aqui no canal do Ministério Opa. Você é sempre nosso convidado para estar juntamente conosco aqui nessa campanha de palavra, de palestras que estamos dando aqui, e todo o objetivo é para poder abençoar a sua vida, para te levar ao pleno conhecimento da verdade, ok? Nós estamos hoje com uma série de mensagens, esse aqui, integridade apesar de tudo, né? É uma série de mensagens que estamos falando sobre o livro de Jó. Hoje nós vamos acender um pouquinho e estamos agora indo para o 17º capítulo. Isso quer dizer que faltam 30 semanas para terminarmos aí essa série de mensagens, né? Vamos aí passear esse ano aí falando sobre isso. Temos outra série também, por isso que é muito importante que você assine, inscreva, no canal, sinalize o sininho, e também nos ajude deixando o seu like, aquele ok que fica aqui embaixo, para poder a gente prosseguir aí na nossa caminhada nesse trabalho, a qual o objetivo é ir por todo mundo. E a plataforma, quando você dá o ok, a plataforma vai entender que o conteúdo é bom e vai estender a outras pessoas também. Então você é o meu convidado, é o meu companheiro aqui nessa campanha de ir por todo mundo pregar o Evangelho. Vamos lá? O tema de hoje é o homem, é a 17ª lição, e o homem vive breve tempo. O texto está no capítulo 14, no verso 1 até o verso 22 daqui. Então, vamos lá. Vamos para a nossa introdução aqui. O discurso desse capítulo é uma continuação do capítulo anterior. É atribuído a Jó e dirigido a Deus. Considerando que a cena é a mesma do capítulo anterior, é bem provável que os amigos estivessem ouvindo o que Jó estava dizendo. Então daqui a gente vai dar continuidade à mesma conversa do capítulo 13 de Jó. Deixa eu deixar a Bíblia aberta aqui, amados, para a gente poder... Eu sempre falo que vou fazer isso e esqueço, Então vamos lá, vamos ao nosso comentário aqui. O primeiro ponto aqui está no capítulo 14, verso 1, que diz assim: o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Então, vamos agora para o comentário. O homem nascido de mulher. Ao contrário daquilo que os três amigos têm tentado argumentar, Jó desvia a sua atenção para um instante e reflete na brevidade e aflição da vida do ser humano. Nesse capítulo, ele ilustra essa brevidade com duas figuras, que é a flor, que é a árvore. Então aqui ele pega essas duas, e faça assim uma ilustração do que é a vida humana. É muito importante hoje você também se prender ao que nós vamos falar aqui hoje, que Jó dá uma aula aqui para todos aqueles que acham que são alguma coisa, que são alguma coisa. E nós, na verdade, somos nada, que não é nada quando estamos distantes de Deus. Vamos lá. Aqui no primeiro caso, ele diz, Jó argumenta que a vida do ser humano é como uma flor que nasce e logo murcha, foge como a sombra e não permanece para sempre. Observe o que diz o versículo 2 aqui. Nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Isto é, hoje está bonita, frondosa, linda, e amanhã está murcha, e depois a sombra se vai e não mais vive e desaparece. E na verdade, a morte, na verdade, ela só é lembrada, só é lembrada ou vem a lembrança em foto
ou depois, mas a vida segue. E como a vida seguir, a gente vai ver que o ser humano, ele já, a passagem dele é tão assim que às vezes passa desapercebido. Por mais que venha a lembrança, por mais que às vezes venha a saudade, mas passa sempre em todos os pontos da vida desapercebida, né? E aqui vemos isso acontecer, né? O Jó, ele retrata isso, né? Retrata isso como uma forma de mostrar para todos nós que a gente precisa valorizar a vida enquanto nós podemos viver, mas valorizar de forma correta, coerente, uma vida próxima de Deus, uma vida adequada dentro dos padrões morais, etc, etc, né? Então, e aqui é interessante, deixa eu ler aqui algumas partes aqui que faz com que a gente entenda que Jó, de alguma forma, ele procura aqui, sem ele, talvez, vamos dizer assim, que ele não estava entendendo, mas ele começa a profetizar para ele mesmo. Vamos lá. Ao retratar da vida do ser humano, nesse termo, seu objetivo é questionar a motivação de Deus em querer entrar em juízo com uma criatura cuja existência é tão passageira. Além da passagem, Jó também considera que não pode tirar nada puro, né? O verso 14 ele fala sobre isso, né? Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Aí ele responde no verso 4, ninguém. Ninguém pode tirar nada puro dessa terra, né? Por isso nós temos que cada dia mais nos purificar, né? Interiormente, porque tirar mesmo, nós não temos onde tirar nada. Uma ironia do destino, a própria vida de Jó se desafiará essa figura, pois ele viverá 144 anos depois de tudo isso acabar e morrerá farto de dias. Jó é o exemplo disso, né? Jó experimentou isso na sua pele. Aquilo que ele achava, que ele pedia, né, para poder ser cessada, que é a vida, isso vemos no capítulo 3, e Deus, por ironia, né, vamos dizer que essas ironias de Deus, elas são muito impressionantes, e por ironia de Deus, ele vive mais após ele findar essa vida de sofrimento, ele vive mais 140 anos, olha só, e morre, é claro, fardo de dias, cansado, já na sua velhice, né? Na sua velhice. E aí, vimos que, embora ele nem sabia o futuro ainda, mas ele estava ali, de alguma forma, respondendo, né? Respondendo o que iria acontecer com ele sem ele saber. Aquela coisa, você já observou que as pessoas, desculpa o cansaço, porque ainda estou meio fatigado diante desses resfriados doidos aqui. Você observa que muitas pessoas fazem isso, e nós mesmos fazemos isso, né? Falamos, eu estou cansado dessa vida. É porque a circunstância, na verdade, nos leva a fazer trazer essas exclamações, né? Eu estou cansado dessa vida, não aguento mais, né? E aí vai. Depois que acaba tudo isso, a pessoa vive no auge, né, depois da vitória, depois das bênçãos de Deus, como o caso de Jó, e vive mais tempo e nem mais nem se lembrar disso. Eu acredito que Jó não mais se lembrava da situação que ele passou, né? Aqui no versículo 5, ele fala assim: visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses já está em tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Jó estava praticamente, sem ele perceber, ele estava falando aqui do futuro, daquilo que iria acontecer com ele mais tarde, né? E vemos que após, né, então Jó, da ideia que Jó viveu mais de 140 anos, né? Não sabemos a idade que Jó passou por esse período aqui, né? Mas vamos supor que ele tivesse com 30 anos, então 170 anos, né? Ele não estaria com mais de 140, não estaria mais de 40 anos, não sei.
Mas ele viveu quase 200 anos, né? Quase 200 anos. Vamos lá. Com respeito ao fato de sua vida não passar de imundícia, esta não é a opinião que Deus manifestou a seu respeito no início do livro. Nesses dois exemplos apenas podemos perceber que os diálogos entre Jó e seus amigos acabaram tratando de temas e conclusões que foram anunciadas no diálogo entre Deus e Satanás nas regiões celestiais. Isto é, tudo isso que aconteceu veio para poder desenrolar, né? Revelar o que Deus já tinha conversado com Satanás lá. E às vezes nós vivemos ou conversamos ou nós comentamos ou até pregamos coisas que o inferno está cogitando lá e a gente não sabe. É por isso que a gente tem que estar sempre em sintonia com o nosso Deus, tá bem? Vamos lá para o segundo ponto agora. O segundo ponto vai ficar no versículos 6 até o versículo 13, que é: o homem morre e fica prostrado. É a segunda figura agora que a gente vai apresentar aqui dentro da conversa aqui de Jó. No caso da segunda figura, Jó compara a esperança que há para uma árvore e a esperança compara a esperança que há para uma árvore e a esperança que há para um ser humano após a morte. Na verdade, Jó está aqui falando sobre algo que a gente pode se assegurar. O versículo 9 diz o seguinte: ao cheiro das águas. Não, melhor, eu vou ler o verso 7, né, que fica melhor assim. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar e não cessará os seus rebentos. Se as raízes envelheceram na terra e o seu tronco morrer no chão, aí em versículo 9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Nós vivemos pelo cheiro das águas. Esse cheiro das águas que nós podemos comparar ela com a fé, né? Você vive respirando o pouco que você tem, e esse pouco se chama fé. É aquele que Jesus falou, o tamanho do grão da mostarda, né? Então ele fala sobre a questão da fé. Enquanto nós tivermos fé, acreditarmos, mesmo que as situações adversas, ela aponta ou ela mostra que a situação está difícil mesmo, mas uma coisa é certa: ao cheiro das águas ela brotará, os ramos dará planta nova. Ele está dizendo assim, Jó, sem ele perceber, olha como alguém se contradiz naquilo que ele falou antes. Antes ele queria que ele amaldiçoou o seu dia, é bom que eu nem nascesse, né? Agora ele já está falando de esperança. As coisas estão mudando, as coisas mudam. Tem que mudar na nossa vida. Ele está falando de esperança, falando de algo que vai começar, vai iniciar na vida dele. Está falando de algo que vai comer, que ele está já aspirando, eu estou aspirando a vitória, né? E ele está dizendo isso, por mais que eu esteja, ele está dizendo exatamente o que estava acontecendo com ele. Eu estou aqui com os meus troncos cortados. Eu estou aqui totalmente rebentado, né? Os rebentos, né, talvez não estão mais funcionando, mas eu tenho fé ao cheiro das águas, que eu vou chegar lá. Que maravilha, né? Não há como negar que a perspectiva de Jó sobre a morte nesse capítulo é de que ela põe fim à forma definitiva de existência humana como a conhecemos. Então, aqui a gente está certo disso. Aqui nós podemos ver isso no verso 11 e no verso 12, em que ele fala assim, como as águas no lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta enquanto existirem os céus. Não acordará, nem sempre despertado do seu sono. Está falando aqui exatamente da morte, né? O que ela pode
o que ele está falando sobre o que ela existe e que nós vamos todos passar por lá. Só que a questão da morte aqui é uma questão muito pessoal, na questão que nós podemos dizer sobre... Deixa eu tirar aqui o cronômetro aqui, para ajudar aqui, gente. Pronto. E que a Bíblia descreve sobre a morte. No Antigo Testamento não tínhamos ideia, ou eles não tinham ideia, o que poderia se vir após a morte, porque ninguém tinha ressuscitado. E Deus, intermédio de Jesus, o Verbo se fazendo carne, ele mostrou para nós que a morte é apenas uma ponte para a vida eterna, né? Não vamos aqui falar sobre isso porque o tempo não permite, né? De que maneira isso pode colaborar com a tese de Jó nesse capítulo? Se por um lado a morte encerra para sempre a existência humana, por outro lado ela também encobre a ira de Deus. Olha que interessante, verso 13, que ele fala aqui: quando alguém morre, será que ele volta a viver? Todos os dias... Não, estou lendo 14, perdão, verso 13. Quem dera que me escondesse na sepultura e me ocultaste até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasse um prazo depois te lembrasses de mim. Está dizendo que quando ele fala da ira aqui, ele está falando exatamente das circunstâncias, dos problemas, da tribulação que ele estava passando, né? A morte, na verdade, é encobrir tudo isso. E o Salmo 106 fala que preciosa à vista de Deus é a morte dos justos. Por quê? Porque a morte, na verdade, ela vai de todas as formas possíveis, ela eliminar qualquer ataque demoníaco. Porque quando nós passamos para a morte, ali acabou, o diabo não tem mais acesso àquela vida mais. Não tem acesso, porque não vai também, o que ele vai fazer com o corpo? Né? Ele faz o corpo, a ira dele é tão grande que ele quer massacrar o corpo, mas isso aí não quer dizer nada, né? O corpo já está ali, um dia vai ressuscitar. Mas a verdade é que a partir da morte o diabo não tem mais acesso. Então é por isso que a morte ela é preciosíssima aos olhos do Senhor, porque ali quer dizer o seguinte: ele é meu, agora ninguém tira mais. É por isso que nós temos que valorizar a vida, nos preparar a cada dia, porque não sabemos quando chegará o dia da nossa partida, né? Por nós não sabemos o dia da partida, então por isso que nós temos que nos preparar, porque esse dia será o dia que nós iremos viver a vida eterna. Como já sempre falo, vida eterna de dois lados, ou para ficar eternamente com Deus, ou viver eternamente sem Deus. Essa ideia de ir e viver com o diabo, isso aí é mentira, tá bom? Mais tarde, se você quiser, né, você põe aí o seu comentário, se pastor, se você quiser, você faz um comentário sobre isso, né? Se você fizer isso, esse comentário, eu faço uma matéria sobre isso aí, ok? Então vamos lá. Que a confissão de Jó, veja então, que a confissão de Jó nesse momento não nega a esperança após a morte, mas afirma que a separação definitiva entre o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Ele está aqui dizendo que tem uma esperança após a morte. Aqui que eu falei inicialmente, eles não tinham ainda nenhuma base, não tinha aonde ver o que poderia ser após a morte. O que aconteceu após a morte, o que nós conhecemos após a morte, veio intermédio do Verbo que se fez carne e morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que o cristianismo hoje, Cristo, ela sempre tem que ser a nossa referência completa, né? E quando nós colocamos Cristo como nossa referência, nós temos essa certeza. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, ô morte, onde está a tua vitória? Onde estão os seus galeões? Cadê você, morte? Você perdeu, morte. É assim mesmo. Vamos lá. Vamos terminar agora a nossa ponta aqui. Capítulo 14, verso 14 a 22, que é o título: Eu esperaria até que fosse substituído. A última
parte do discurso de Jó revela o modo como ele espera que seu argumento seja considerado por Deus. A esperança de que seu corpo será substituído após a morte revela imediatamente o centro da esperança que ele ainda tem. Aí ele fala aqui, aí sim, o verso 14 que eu estou lendo, né? Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias das minhas lutas esperaria, até que viesse a minha mudança. Ele está dizendo o seguinte: eu espero que eu vou sair dessa. Está entendendo? Jó já mudou a forma de pensar, né? O trabalho em si ali já estava sendo efetuado na vida de Jó, que Jó já estava com aquela esperança, né, que mesmo após a morte, que a morte seria a resposta da sua vida, né, da sua vitória. Então, de alguma forma, Jó já tinha uma expectativa melhor do que ele tinha antes. Aquilo que não é, parece que não é nem o mesmo Jó, as palavras assim, aponta que mostra que não parece que não são o mesmo Jó do capítulo 3 e do capítulo 13, né? Ou melhor, especificamente aqui do capítulo 14, né, de Jó. A partir daqui, Jó já começa a mostrar algumas coisas boas. Será que semana que vem a gente já vai entrar para as falas dos amigos de Jó, né? A gente vai ver como é que Jó vai responder também às falas deles, porque tudo que nós estamos vendo aqui é uma resposta do que Jó ouviu dos seus amigos, né? Ele está respondendo aos amigos, mas de uma forma completamente coerente. Eu gosto dessa resposta de Jó. Ele está ali, sabe, mostrando, pregando para os seus amigos, mesmo em meio à dor. Em vez de os amigos trazerem uma palavra de incentivo, de motivação para Jó, Jó que está trazendo para eles, em meio à dor. Então é isso, amado. Em meio à dor, precisamos nós continuar voltados, né? Que assim seja, meus amados irmãos. Vamos ler essa última parte aqui e já estaremos terminando já. Em lugar de ter saudades da obra das tuas mãos, Deus segue firme, destruindo a esperança dos homens. Verso 19, deixa eu ler o verso 19. Como as águas gastam as pedras e chegam e as cheias levam ao pó da terra, assim destrói a esperança do homem, né? Quando o homem quer andar de forma completamente fora do comum, né? Mesmo que nesse novo quadro descreve a situação favorável de Jó, suas palavras são proféticas e mesmo que nesse quadro descrevemos a situação desfavorável de Jó, suas palavras são proféticas, descrevendo o oposto do que irá acontecer no final da sua vida. Assim, aqui Jó diz que seus filhos recebem honras e ele não sabe porque o Senhor lhe despediu para o além antes de ter a oportunidade de ver isso. Olha o que ele fala aqui no versículo 20. Parece algo assim, sabe, desfavorável, contra. E Jó talvez está falando de coisas que aparentemente parece fora da sua vida, da sua crença, mas ele acaba fazendo um ato profético para ele. Verso 20 e 21. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano e ele passa. Mudas semelhantes dele e despedaça. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Mais tarde, no capítulo 42, no último capítulo, né, no versículo 16, aqui vemos os filhos de Jó indo além do que aparentemente ele procura mostrar aqui no seu dia a dia. Como nós falamos, ele vive 140 anos depois desses acontecidos, então ele viveu mais de 140 anos, isso é fato. E assim teve filhos e filhas, netos e até a quarta geração. A quarta geração é avô, bisavô
Ele fala triavô, né? Quarto avô, né? Ele foi avô 4 vezes, né? No 4 vezes que eu falo em 4 geração, né? Eu tô aqui com meu sogro ele é triavô, né? E tá quase chegando lá, né? Se ele viver mais uns 20 anos aí, eu acredito que ele vai também fazer a 4ª geração dele. Já fez a 3ª geração dele já, né? E se viver mais 20 anos, do jeito que tá essas crianças tendo um filho cedo, vai acabar ele vivendo também a 4ª geração, como o Jó viveu aqui, né? Então o Jó viveu tudo que ele podia viver, né? E morreu na sua velhice. Meus queridos irmãos, esses assuntos são muito bons, né? O livro de Jó, que você teve acompanhado, é um livro fantástico, bom de estudar, bom de se ler. Eu não imaginava, é a primeira vez que eu estou esmiuçando esse livro, estou lendo ele de uma forma mais sistemática, mais preso à leitura. Primeira vez, e estou gostando demais, espero que você também esteja. E acompanha-nos aqui até o final, né? Tem 30 semanas ainda para terminarmos ainda essa série. Deus te abençoe. Até semana que vem, para dar uma continuidade aqui, essa série magnífica, Integridade apesar de tudo. Amém.